oração e ação. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo e, quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há, simultaneamente, objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reporta somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Emmanuel. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais este encontro fraterno para os estudos da doutrina espírita. Senhor, abençoa-nos o esforço de aprendizagem da lei de Deus, para que melhor possamos compreender o que nos cabe realizar nesta existência, de modo a colaborarmos mais efetivamente com a obra de Deus. Permite, Mestre, que em Teu nome os bons espíritos conosco estejam e nos abençoem com as vibrações de paz, de harmonia, e nos auxiliem, tanto quanto possível, a compreender as lições que estudaremos em alguns instantes. Mas também os nossos pedidos são em favor de nossos irmãos de humanidade, pois que encontramos, Mestre, por toda parte, irmãos nossos combalidos, deprimidos, revoltados, apáticos, alucinados, entregues às piores paixões. E nem sempre temos recursos adequados, capazes de um auxílio mais eficaz a estes nossos irmãos. Por isso, por eles, rogamos a Ti, para que os ajudes, os abençoes e pacifiques os seus corações.
Senhor Jesus, que esta seja mais uma noite de alegria, de aprendizado, de confraternização. Por fim, desejamos manifestar a nossa gratidão imensa a Ti e dirigir-te os nossos louvores de carinho, de ternura, de amor, de alegria, nesta hora e para sempre. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao estudo da obra Memórias de um Suicida. O capítulo A Comunhão com o Alto, nós recordamos que este é um capítulo que estuda muito detidamente a questão da mediunidade, naturalmente a mediunidade com Jesus, a mediunidade dentro destes esclarecimentos, diretrizes da doutrina espírita. E nós tínhamos visto então a razão pela qual aqueles benfeitores espirituais da colônia Maria de Nazaré organizaram uma reunião ou reuniões mediúnicas em algumas casas espíritas localizadas no Brasil, exatamente porque vários espíritos que tinham se suicidado, que eram, portanto, pacientes da colônia Maria de Nazaré, não tinham apresentado nenhuma melhora ou melhoras muito insignificantes com os tratamentos aplicados lá na colônia, portanto, no mundo astral. De modo que o recurso da comunicação mediúnica seria necessário para aqueles indivíduos, aqueles espíritos. Nós vimos como foi feita a seleção das casas espíritas, a seleção dos médiuns, os cuidados dos preparativos, e nós então, a partir de hoje, vamos verificar como se deu a preparação na colônia Maria de Nazaré para aquela reunião que ocorreria na crosta terráquea, nos centros espíritas. Então, para a gente começar hoje, nós lembramos que o autor comenta que no mesmo dia em que ocorreria a reunião mediúnica, no período da manhã, nós lembramos que os benfeitores havia vindo à crosta uma comitiva, digamos, para fazer o contato com os médiuns, com os dirigentes das casas espíritas, os diretores espirituais, os mentores, enfim, das casas espíritas. Foram feitos os tratamentos nos médiuns que tinham aceitado a incumbência de receberem as comunicações dos suicidas, e daí a equipe, aquela comitiva, retornou à colônia Maria de Nazaré. E daí, logo pela manhã, novas atividades foram realizadas com vista ao trabalho que seria realizado à noite. Então ele diz assim: o autor comenta que no mesmo dia em que ocorreria a reunião mediúnica, no período daquela manhã, durante as atividades habituais de esclarecimentos e tratamentos a que se submetiam os pacientes, foram eles esclarecidos sobre algumas questões relacionadas ao trabalho que se daria à noite, e também sobre como deveriam se comportar durante a viagem à crosta e no ambiente do centro espírita. Então nós lembramos que aqueles pacientes que estavam em condições melhores já estavam apresentando significativas melhoras com os tratamentos aplicados na colônia. Eles tinham diariamente atividades durante a manhã de esclarecimentos, palestras e também de tratamentos magnéticos, vários tipos de tratamentos. Então eles foram orientados que
participariam de atividades especiais naquela noite. Seriam as reuniões mediúnicas. E estas atividades ocorreriam em centros espíritas na crosta da Terra. Portanto, aqueles espíritos ainda em recuperação, também suicidas, seriam levados numa comitiva para as reuniões mediúnicas na crosta da Terra, nos centros espíritas, e assistiriam àquelas reuniões para o seu aprendizado. Então, aqui o que nós vamos verificar, nós vamos comentar de maneira resumida os principais pontos destes esclarecimentos que foram feitos pelos benfeitores espirituais àqueles espíritos suicidas que iriam assistir às reuniões mediúnicas. Pontos como o comportamento que deveriam ter durante o deslocamento da colônia Maria de Nazaré até a crosta, se poderiam visitar naquela oportunidade familiares e amigos ou não, qual o comportamento que deveriam ter dentro do recinto do centro espírita, que tipo de colaboração eles poderiam oferecer aos suicidas que estavam em condições mais precárias, ou seja, aqueles que iriam se comunicar naquela noite mediunicamente. Também os benfeitores espirituais esclareceram àqueles indivíduos a respeito da conduta que era comum aos encarnados face aos sagrados trabalhos de intercâmbio mediúnico. Qual foi a observação que esses benfeitores fizeram com relação ao comportamento de muitos espíritas em relação às reuniões mediúnicas? E também os benfeitores comentaram algo sobre a misericórdia que os seres evangélicos têm com relação aos trabalhadores espíritas e de outros credos também encarnados. Então, o que a gente poderia comentar a respeito destes tópicos, de todos esses esclarecimentos que foram feitos? Vocês se lembram? Bastante coisa, né? Bom, para a viagem, como eles iam passar por algumas regiões, né, com espíritos ainda sofredores, ainda muito agressivos, né? Então eles falam que durante a viagem seria preferível absterem-se de palestras desnecessárias, né, equilibrar as forças mentais, manter o pensamento, né, generoso, no sentido generoso, que recordassem as instruções, né, que eles receberam há tempos atrás, meses atrás, de concentração, né, e aí assim auxiliando então os condutores na defesa, silêncio e a concentração, para que eles pudessem, até mesmo ajudando na velocidade do deslocamento deles durante o trajeto. Assim, que quando eles chegassem lá, para não procurar familiares, né? Porque eles poderiam não estar preparados. Eles não estavam preparados caso surgisse alguma coisa que eles não conseguiriam lidar. E isso acabou deixando eles assim frustrados, né? Então, que eles não poderiam deixar o local onde eles estivessem e visitar familiares, né? Que quando eles estivessem durante as reuniões mediúnicas, que eles se mantivessem como se estivessem num santuário, né? Onde eles estivessem exaltando realmente a Jesus, a Deus, né? Buscando manter o equilíbrio, as vibrações e tudo mais.
agora eu me lembro quando eles falaram que tem muitos centros que ainda não estão equilibrados o suficiente, que eles estão ainda, os trabalhadores ainda estão muito perturbados e com isso eles sofrem influências inferiores. Mas que ainda assim como Jesus não nos abandonou, né, nas faixas inferiores, os bons espíritos benfeitores também vão, de tempos em tempos, tentar influenciar a esses trabalhadores, que mesmo onde a disciplina moral e espiritual não é realizada, eles tentam orientar, eles tentam alertar, eles tentam instruir para que retomem o caminho reto. Sim. Em todos esses momentos, na questão da viagem de ida, o autor deixa claro que existe todo um sistema de segurança que garante que eles não seriam atacados, que eles não sofreriam qualquer tipo de problema maior. E veja como esses ensinamentos a gente aproveita também para nós que estamos ainda encarnados. O comportamento na casa espírita, não apenas o comportamento na casa espírita, mas a própria compreensão a respeito dos princípios espíritas. Por exemplo, com relação às visitas aos familiares, né, que vocês comentaram. Eles deixam bem claro, o autor traz este comentário, este esclarecimento dos benfeitores espirituais que os benfeitores deram àqueles irmãos suicidas desencarnados, dizendo que eles não tinham ainda conhecimento suficiente, nem recursos de defesa suficientes para poderem se deslocar com segurança no mundo astral. Porque faz-se uma ideia muito equivocada do mundo espiritual e mesmo nossos irmãos espíritas, muitos têm uma pretensão de saber muito a respeito do mundo astral. Certa vez, alguns participantes do Centro Espírita Escola Jesus Cristo, da cidade de Campos, de Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, ainda à época do professor Clóvis Tavares, quando ele ainda estava encarnado e era presidente do centro, o professor Clóvis Tavares era um grande amigo de Chico Xavier e periodicamente visitava. Em algumas oportunidades ele levava também algumas pessoas da Escola Jesus Cristo, alguns colaboradores mais próximos. E uma dessas vezes, uma senhora que até certo tempo atrás também participava ainda, creio que agora ela já desencarnou, ela comenta que ela ainda era muito jovem e o professor Clóvis Tavares a convidou. E ela foi. E quando ela estava na presença de Chico, ela comentou com o Chico: Chico, que coisa maravilhosa, a obra de André Luiz, os livros que André Luiz nos enviou, porque ele nos ajudou a compreender, nos mostrou, nos desvelou, digamos assim, o mundo espiritual. Agora nós conhecemos o mundo espiritual graças também a ele, né? Muito por causa das obras dele. E ela comenta numa entrevista que foi feita na própria Escola Jesus Cristo, que Chico nessa hora deu uma gargalhada e colocou a mão assim nela e falou assim: ah, minha filha, o que André Luiz fez foi pegar a pontinha deste véu e levantar um pouquinho. Era o máximo que a humanidade da Terra poderia suportar, compreender. Ele falou: há muita coisa que a espiritualidade ainda não teve autorização para nos transmitir. Nós recordamos também de Dona Ivone do Amaral Pereira, que é a médium que psicografou esta obra, Memórias de um Suicida. Uma das mediunidades dela, uma das faculdades que ela tinha, era de emancipação da alma, de desdobramento da personalidade, desdobramento da alma, com muita facilidade e consciente.
Então ela se concentrava, deslocava-se do corpo físico, realizava as viagens astrais, digamos assim, e retornava ao corpo e mantinha a plena consciência o tempo todo. Então às vezes acontecia era muito frequente, na verdade, as pessoas escreverem a ela, fazendo consultas. Muitas vezes ela psicografava as receitas homeopáticas ditadas por Dr. Bezerra de Menezes. E muitas vezes ela, em oração, em favor daquelas pessoas que escreviam-lhe, pedindo conselhos, orientações, enfim, ela se concentrava, deslocava-se do corpo, ia até o local onde a pessoa se encontrava, a casa da pessoa, enfim, retornava para o corpo alguns minutos depois, um tempo depois, e respondia a carta. Estive na sua casa, vi, notei e dava detalhes da casa. Isso é um estado de emancipação da alma, como está no Livro dos Espíritos explicado, capítulo da emancipação da alma. Então há realmente estes estados de desdobramento. Mas o que é interessante aqui nós destacarmos é que a Dona Ivone, conquanto tivesse essa grande facilidade, certa vez Roberto de Canaleiras, Dr. Roberto de Canaleiras, aqui do livro, veio buscá-la, ela estava ainda encarnada, para um passeio no mundo astral, no mundo espiritual. Ela se desdobrou, com o auxílio do magnetismo de Dr. Roberto de Canaleiras, e foram passear. Só que houve algum problema nesse passeio, e talvez ataques das trevas, alguma coisa aconteceu que ela não conseguia retornar, e estavam sob ataques espirituais. Dr. Roberto orou fervorosamente, e imediatamente apareceu o Dr. Bezerra de Menezes, que era um dos guias de Dona Ivone, levou imediatamente, retirou os dois, inclusive Dona Ivone, do ambiente, e levou-a novamente para o corpo. E a própria Dona Ivone depois narra que uma vez que ela estava restabelecida no corpo, a salvo, Dr. Bezerra de Menezes deu uma chamada de atenção nos dois. E lhes disse: nunca mais façam isso. Porque a médium poderia ter sofrido um impacto muito grande de desencarne. Há muitos riscos no mundo astral, muitas falanges trevosas. Vocês ainda não têm condições de se defender por si mesmos. Há muitas armadilhas, então há de se ter muito cuidado. Nunca mais façam esse tipo de coisa a sós. Então essa era a orientação que os benfeitores deram àqueles suicidas. Eles não tinham condições. Nós não sabemos ainda tanta coisa assim a respeito do mundo espiritual. Então, não custa exercitarmos um pouco de humildade, bom senso e não nos aventurarmos, porque as consequências podem ser muito dolorosas, muito difíceis. Então este é um aspecto bastante interessante. Ele diz exatamente isso: pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Outro exemplo da Dona Ivone do Amaral Pereira. Certa vez ela estava com o Charles, outro guia espiritual que ela tinha, desdobrada do corpo físico. E havia um espírito fazendo gracinhas, né, para provocar o riso. E ela achou engraçado e começou a rir. E Charles olhou para ela e disse assim: recompõe-se. Porque ele é um espírito vulgar, zombeteiro, é um espírito fanfarrão. Se você presta atenção e ri, você está entrando na faixa psíquica dele e vinculando-se psiquicamente com ele. Contenha-se. Mantenha-se firme e sigamos adiante. Não se fixe nele. Que lição.
Lei do campo mental, André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Lei do campo mental. Se nós nos fixamos em alguém, nós estamos psiquicamente vinculados a esta pessoa, emitindo ondas vibratórias mentais em direção a esta pessoa e recebendo dela as ondas mentais que ela emite, num intercâmbio, numa permuta fluídica, psíquica. Então, os nossos inimigos, nos desvinculemos psiquicamente deles. Se for para pensar neles, em oração, em favor deles. Daí sim. Isso também nos ensina muita coisa quando nós vamos passear na televisão, né, nos canais, na internet, nas redes sociais, nas notícias. Onde nós fixaremos a nossa mente, a nossa atenção? Estamos lendo uma notícia. Tomemos cuidado, porque naquele momento muitas pessoas estão pensando naquele assunto que está tão popular naquele dia, ou naqueles dias. Ou seja, há uma rede psíquica, assim como temos as redes sociais da internet, uma rede psíquica, de conexões psíquicas, todos conectados em torno daquele mesmo assunto. As mentes estão na mesma faixa vibratória. Se nós vamos entrar naquela, digamos, sala de bate-papo psíquica, entremos com cautela em oração. Então, aí está, mais uma vez, o ensinamento de Jesus: vigiai e orai. Devemos estar atentos à nossa mente, à atividade mental nossa. Então, são ensinamentos muito importantes para a nossa vida ainda encarnada. Outra questão também que tem a ver com esta oração e vigilância: o silêncio. Ficou muito célebre no Centro Espírita dirigido por Chico Xavier, em Uberaba, havia uma plaquetinha: o silêncio é uma prece. Daí muitos centros espíritas acabaram tendo essa plaquetinha também, convidando as pessoas a manterem um silêncio. Mas vejam, um silêncio que seja também uma prece, porque não basta apenas fechar a boca. Do ponto de vista material, a gente faz silêncio material, mas nós sabemos que a mente está em atividade, e a mente pode gerar muitas perturbações, ainda que os lábios estejam fechados, selados. Numa das reuniões de materializações de espíritos com o médium Francisco Peixoto Lins, um dos espíritos que habitualmente se materializavam, possivelmente Sheila, estava materializado e, por causa da extraordinária qualidade do ectoplasma, do fluido vital de Peixotinho, por causa da sua condição moral muito nobre, os espíritos que tinham já uma evolução maior não apenas se materializavam completamente, mas as materializações irradiavam luz, eram materializações luminosas, era algo raríssimo. E continua sendo. E então o espírito estava materializado e ia percorrer um pequeno corredor entre as cadeiras e havia várias pessoas presentes na reunião. E quando o espírito passou próximo, na fileira de determinado senhor que estava encarnado, que estava na reunião, a luminosidade do espírito diminuiu, quase que se apagou. Ela continuou caminhando, novamente voltou à luminosidade. Todos os presentes perceberam, mas ninguém perguntou nada, ninguém comentou nada na reunião. Mas depois perguntaram a Chico Xavier, que estava presente.
E ele disse: quando nossa irmã, o espírito materializado, passou pelo senhor X, era um senhor que estava presente, este nosso irmão estava com a mente muito atribulada, porque ele está passando por muitos problemas na grande empresa dele, era um empresário, mas a empresa está com problemas financeiros, ele não está sabendo como resolver, está muito angustiado e não conseguiu se desvencilhar destes pensamentos fixados no problema da empresa, como fazer com os funcionários. Aquilo estava lhe dando muita angústia. Então, em torno dele, ele criou um campo vibratório de baixa qualidade. Então, quando o espírito passou por aquele campo, perdeu potência o fenômeno mediúnico. Houve uma alteração da qualidade do fenômeno, exatamente por influência do meio daquele indivíduo. Isso está no Livro dos Médiuns, a segunda obra básica da doutrina espírita, da influência do meio. Por isso que é tão importante que as casas espíritas, na composição de um grupo mediúnico, selecionem bem as pessoas e insistam para que estes membros, bem selecionados, estejam sempre atentos e procurando aplicar o ensinamento de Jesus: vigiai e orai. Porque senão vem a reunião mediúnica e cria com seu campo vibratório, cria um obstáculo, um prejuízo para o programa da espiritualidade superior, para os trabalhos espirituais. Então, o silêncio. E para evitar que eles estivessem de boca fechada, mas a mente com caraminholas, com problemas, com curiosidades inferiores, a pessoa pode ter uma curiosidade saudável, mas normalmente as curiosidades não têm nenhuma utilidade, é mera curiosidade. Então essas são, preferencialmente, devem ser colocadas de lado. Eles pediam para que mantivessem aqueles suicidas silêncio, mas com a mente ativa em coisas positivas, porque a mente não vai ficar parada. Então, já que não vai ficar parada, que ela esteja ativa em coisas positivas, em pensamentos positivos. Então eles pediram: fiquem fazendo revisão dos estudos que vocês estão tendo, das aulas, das palestras que têm assistido, fiquem repensando, fazendo revisão, etc. Porque fazendo revisão sobre assuntos nobres, estariam irradiando boas energias que colaborariam com o trabalho de toda aquela equipe de trabalhadores no deslocamento daquela multidão de espíritos até a crosta da Terra. Então não basta nós estarmos de boca fechada. É necessário que a boca esteja silenciando a voz, fechada para silenciar a voz, mas a mente esteja atuando positivamente. Nós já sabemos da questão do fluido vital, das ideoplastias, das formas pensamentos. Nós estamos pensando e criamos formas pensamentos. Estamos gerando ondas vibratórias de teor positivo ou negativo, de teor construtivo ou destrutivo, a depender dos pensamentos que estejamos tendo. Então, são tópicos bem interessantes. Depois, o respeito no centro espírita, na sala mediúnica. E eles destacam, depois vão voltar a este assunto um pouco mais para frente. Devemos lembrar, dizem eles, que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, estará sim presente. Mas Jesus, é muito elevado, ele não vai estar presente. É por falta de conhecimento da doutrina, porque está na codificação. Espíritos de outros planetas bem mais evoluídos podem, do próprio planeta, se fazer presente numa reunião mediúnica nossa, que eu digo da Terra, aqui na Terra, porque eles têm a condição de ubiquidade.
Nós tivemos fenômenos aqui na Terra. Santo Antônio de Pádua, por exemplo. Ele estava realizando uma missa numa determinada cidade e o pai dele estava sendo julgado em outra cidade. Ele se concentra, senta-se, desdobra-se, irradia-se e materializa-se no outro ambiente, na outra cidade. Todos o veem, ele faz a defesa do pai, se desmaterializa, continua daí a missa na cidade onde ele estava. Ubiquidade. Os espíritos muito nobres, mesmo que estejam vinculados a outro planeta, podem irradiar a sua presença até aqui. Agora, se esses espíritos bastante elevados podem fazer isso, imaginemos o que não pode fazer Nosso Senhor Jesus Cristo, um espírito puro da condição crística. Então, realmente, eles afirmam mais de uma vez que nas reuniões mediúnicas espíritas, quando são realmente espíritas, portanto, quando são realmente sérias, a irradiação do Cristo está presente, portanto, a presença dele é efetiva, é real. Imaginemos, aí se Jesus aparecesse aqui agora, nós nos jogaríamos ao chão, choraríamos, tão emocionados. Mas ele se faz presente. E por que não temos essa unção, essa emoção tão forte, este respeito tão grande? Provavelmente é porque no fundo, a gente diz, acho que não estaria presente. Acho que não está presente, não. Talvez ele dissesse, homens de pouca fé. Aqui, em mais de um momento, os benfeitores afirmam, nas reuniões sérias, ele está presente. De maneira que se nós, imaginemos, se nós estamos em qualquer ambiente, chega uma pessoa, uma autoridade, talvez hoje nem tanto, mas imaginemos que há alguns anos, nós estivéssemos conversando, chegasse um juiz de direito. Normalmente, antigamente, era uma das grandes autoridades. Mais antigamente, se tivesse um grupo de pessoas conversando, chegasse o padre, absoluto silêncio, máximo respeito. Nós nos colocamos numa nova postura. Divaldo Franco comenta, já comentou muitas vezes, que às vezes ele estava dormindo e Joana de Ângeles se apresentava no quarto dele. Às vezes, em Salvador, muito quente, ele estava apenas de calça, pijama e sem a camisa, segundo ele próprio narra. Ele dizia que imediatamente ele já se sentava, colocava, se estivesse próximo, a blusa do pijama ou envolvia-se com um lençol, em sinal de respeito. É uma autoridade espiritual que está diante dele. Ele não vai ficar sentado de qualquer jeito. Ele se veste adequadamente, porque está diante de uma autoridade. Se nós fazemos assim com as pessoas encarnadas da Terra, que são autoridades com títulos da Terra, nem sempre moralizadas, diante das verdadeiras autoridades, que são as espirituais, nós não nos comportaríamos também adequadamente? A postura, o respeito. Então, tendo esta convicção, se nós já não estamos mais no campo da dúvida, será que isso é mesmo ou não? Será que eu acredito nisso ou não? Se nós já temos a convicção espírita, sim, Jesus estará presente em uma reunião mediúnica séria num centro espírita. Ele vai projetar a irradiação dele. E diante da presença do Cristo, como nós nos comportamos? Que assuntos vamos comentar, falar? O máximo de respeito. Isso é muito importante. Porque se nós tivermos esta convicção, nós
respeitaremos o ambiente da casa espírita como templo sagrado. Vigiaremos os nossos pensamentos, as nossas conversações, as nossas condutas. Nos comportaremos dentro da casa espírita adequadamente. E se nós fizermos tudo isso, nós estaremos oferecendo condições muito boas para que os benfeitores possam realizar um trabalho extraordinário. Então é muito importante, por isso que nós estamos indo muito vagarosamente neste capítulo, porque se o movimento espírita, de modo geral, estudasse este capítulo do livro, atentasse para todos os detalhes de um único capítulo deste livro e procurasse, na medida das possibilidades de cada um, nos diversos centros espíritas, aplicar estes ensinamentos, nosso movimento espírita estaria muitíssimo melhor. Não enfrentaríamos tantas dificuldades no movimento espírita. Então aqui realmente é algo extraordinário. Ele diz assim: se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, este é o conceito do verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, que está lá nos Bons Espíritas, texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reeducando-se diariamente, a educação moral diária para todos nós. Nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocar impressões, assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento. Ou seja, se o espírita tem o dever de vigiar, de orar diariamente, de procurar diariamente realizar a sua educação moral, de afastar paixões, desejos impuros, enfim, mais ainda no dia de um trabalho tão sério, tão nobre como este, do trabalho mediúnico. Não apenas o trabalho mediúnico, mas sobretudo o trabalho mediúnico. E outra coisa interessante também que o Bruno comentou é que os benfeitores diziam: se vocês mantiverem isso para os espíritos ainda, os suicidas, ou seja, com muitos problemas, se vocês mantiverem uma certa disciplina mental do sentimento, vocês vão conseguir auxiliar aqueles irmãos que estão em condições mais precárias que as suas. Ou seja, mesmo ainda numa condição muito difícil, qual a do suicida, eles que já estavam um pouquinho mais equilibrados, já um pouco melhores, já com algumas melhoras no seu quadro geral, já teriam condições de oferecer alguma ajuda. Que ajuda seria esta? Um bom pensamento, uma boa irradiação, uma boa vibração. Não seria uma extraordinária vibração, mas algo. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que está numa determinada condição não precisa esperar, não deve esperar se tornar espírito puro para começar a fazer a caridade. Não é necessário que o indivíduo se torne rico, ganhe na loteria, para ele poder começar a fazer a caridade. Quem não tem dinheiro, oferece uma boa palavra, fique do lado de alguém que esteja chorando, console, ouça. É muito difícil ouvir. As pessoas até ouvem muitas vezes. Aí senta aqui, fala, desabafa comigo, eu vou ouvi-la, ou vou ouvi-lo. Aí a pessoa começa a falar, a cada 2 minutos, 5 minutos, o interlocutor interrompe. Ué, mas não estava ali para ouvir? Se é para ouvir, silencie, deixa o outro falar, não fique interrompendo. Porque na verdade a pessoa pode desabafar comigo, mas depois de 2 minutos a pessoa já se cansou, então quer acelerar o processo para terminar logo. Então não tem paciência, não tem interesse muitas vezes. Quer se impor. Não, você tem que fazer assim. Então,
há muitas formas de nós podermos fazer a caridade. Não precisamos nos tornar ricos materialmente e não precisamos nos tornar puros, espíritos puros, para começar daí a fazer a caridade. Ao contrário, nós só vamos alcançar a pureza espiritual se já estivermos em atividade caritativa. A gente precisa exercitar, mesmo que com todas as nossas dificuldades, para nos purificar. É por meio da caridade que nós também nos purificamos e chegamos à perfeição. E outra coisa bem interessante, que foi o que a Cristiane também comentou, do auxílio que os benfeitores davam, mesmo aqueles grupos mediúnicos ou grupos espíritas que não levavam tão a sério as atividades, não seguiam as recomendações espíritas. Agora, é de se notar que tipo de auxílio eles realizavam. O autor não diz aqui que eles realizavam um trabalho espiritual. Não. Porque não tinha condições. Eles precisavam de energias, de ectoplasma de qualidade, de ondas vibratórias adequadas. Se a equipe não oferece esses recursos, eles não têm como realizar o trabalho. Por isso é que selecionaram entre os espíritas e os médiuns. Então, qual é o tipo de auxílio que estes espíritos dão? Eles podem até se comunicar numa reunião ou se fazer visível a algum dos médiuns, enfim, dependendo dos recursos mediúnicos que estejam à disposição deles, para advertir, para orientar, para chamar a atenção, para pedir, sugerir que os indivíduos modifiquem o seu comportamento, deem novas diretrizes para aqueles trabalhos. Eles semeiam, colocam as sementes ali e aguardam e observam. Surtiu efeito? Ótimo, agora já há condições de trabalho. Não surtiu efeito? Aguardemos. A semente colocamos lá. Eventualmente, quando começarem a germinar, quando as pessoas começarem a despertar e modificarem-se e modificarem os rumos dos trabalhos, daí nós voltamos. Então, nós notamos quanta coisa importante para a nossa vida. Eles estavam dando orientações para os desencarnados, os suicidas desencarnados, e aproveitam todas estas informações, todos estes ensinamentos também e esclarecimentos para nós outros que estamos encarnados. Algum comentário a mais até aqui? Alguma dúvida? Depois, segundo o autor, como os suicidas em piores condições, os que iriam se comunicar nas reuniões mediúnicas, foram transportados da colônia até a crosta? Como eles se comportaram durante o trajeto? Eles foram transportados em carros fechados e isolados. Ele até usa o texto, a comparação, como se fosse um carro carregando leprosos. E eles vão chorando e gritando e lamentando o caminho todo. E até o autor fala que isso, para eles que estavam num outro veículo, mas que tinham acesso aos lamentos que eles faziam, causava até uma certa comoção. E aí, nesse trecho também, a gente já começa a ver uma mudança de sentimento nos próprios pacientes do Hospital Maria de Nazaré. Porque naquele capítulo onde eles falam dentro do quarto a história de cada um, todos eles eram muito irônicos uns com outros, muito cruéis com as palavras uns com os outros. E agora Camilo está falando que eles já começam a sentir piedade, caridade pelo sofrimento uns dos outros. Já é um início de transformação moral evidente que a gente percebe no texto. Exatamente. Nós voltamos mais uma vez à questão de comunicações de suicidas que se apresentam em muitos lugares, muitos centros espíritas ou fora de centros espíritas. Aqui eles foram transportados em carros fechados que não permitia que os demais suicidas já em melhores condições os vissem. Os carros que estavam transportando os suicidas
em piores condições, que seriam aqueles que iriam se comunicar nas reuniões mediúnicas, eles eram cercados pelas milícias hindus para a defesa, porque eles iriam atravessar zonas espirituais muito perigosas, com hordas de espíritos de grande perversão, de grande maldade, que poderiam tentar atacar, né? Então havia essa proteção extra. E Camilo, o autor, diz que eles, nos outros transportes, eles ouviam gritos lancinantes, o que demonstra o estado desesperado e desesperador desses indivíduos, de total loucura, de realmente de transtornos profundos. Uma comunicação dessa nunca é tranquila. Um espírito nessas condições não consegue nem mesmo raciocinar adequadamente para uma comunicação. São comunicações muito difíceis, dolorosas, e que não têm nenhuma semelhança com o que muitas vezes se apresentam por aí. Em comunicações que não tem absolutamente nada a ver com comunicações de suicídio. E é interessante também que o autor diz que eles, os outros suicidas, começaram a se sentir mal-estar com aqueles gritos lancinantes, e que eles procuraram tranquilizar-se com as orientações que eles tinham recebido de Romeu e Alceste, né, de ficar relembrando as lições, as aulas, os ensinamentos recebidos. Muito bem. No próximo tópico, quando a caravana chegou aos centros espíritas, que foram em alguns centros espíritas, né, quais foram as primeiras surpresas dos suicidas que já estavam em melhores condições? Como o autor descreve os aspectos exteriores do núcleo espírita? E quais seriam as razões pelas quais foram criadas defesas especiais em torno do centro espírita? Primeiro eles se maravilharam, né, por estarem na Terra. Eles se maravilharam com a luz, né, do edifício, né, que era a manifestação de todo o trabalho que estava sendo feito ali, né. Então eles falam que jamais tinham visto edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação era pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a como abraço de vibrações e alívios, né? Então, já no primeiro momento, eles se deslumbraram pelas características do ambiente ali, né? Do edifício ali, né? Aí eles viram o emblema de Maria, né, do hospital. E eles eram guardados pelos lanceiros, também tinham lanceiros lá, até mesmo pelas investidas, né, daqueles sofredores que com aquela, também era visto pelo plano espiritual a bandeira, né, do hospital e também toda aquela iluminação. Se eu lembro bem, os lanceiros mantinham uma distância mínima, acho que 2 metros, é isso? De distância do local de trabalho, para que nenhum espírito mal intencionado pudesse cruzar essa barreira, vamos dizer assim, de 2 metros adiante. Nem mesmo emanações. Né? Nem emanações. Havia esse cordão fluídico, né, que a 2 metros além, avançando 2 metros além da edificação em si do centro espírita, né? Ele diz que havia ele faz uma comparação com um cordão luminoso qual bastião
de flavas neblinas, né? Dessa energia neblina, flavas douradas, né? Circulando-a cuidadosamente, limitando-a da visão pública em cerca de 2 metros. E aqui é interessante ele usar essa comparação com um bastião. Seria esta, nas fortificações, castelos, esta projeção que havia, e há em muitos castelos ainda que estão íntegros, né, que foram destruídos, essa projeção arquitetônica que é onde ficavam os soldados, os lanceiros, enfim, às vezes com janelinhas assim, para que eles tivessem a visão e pudessem atacar e defender a fortificação. Então seria essa projeção arquitetônica, assim, esse avanço da edificação, onde ficavam os guardas, fazendo a vigilância da fortificação da edificação. Então havia realmente, além da edificação material, este avanço deste círculo luminoso, este cordão fluídico luminoso, dourado, 2 metros além da edificação material. Ou seja, nesse espaço não entravam, por eles não passavam espíritos, a não ser aqueles autorizados. E naquela noite não tinha ninguém autorizado, senão os próprios trabalhadores desencarnados e os espíritos que estariam participando da reunião, né? Aqueles que vieram da colônia Maria de Nazaré. E, além de outros espíritos não conseguirem entrar, também nem as irradiações fluídicas alcançavam o ambiente. Havia a necessidade de manter o máximo de pureza das constituições fluídicas do ambiente psíquico fluídico, para a reunião ocorrer da maneira mais tranquila e melhor possível. Vejam quantos cuidados. O único problema ali, como nas reuniões mediúnicas, são os encarnados, porque daí eles entram, né? E entram com suas irradiações. Os benfeitores não podem barrar, porque se barrar os médiuns, os trabalhadores encarnados, não vai ter a reunião mediúnica na cruz, né? Entre os encarnados. Então eles calculam que estes encarnados vão gerar o mínimo, ou esperam, né, que vão gerar o mínimo possível de radiações negativas. Mais uma vez, por isso que não pode ser uma reunião aberta para quem quiser assistir, né? A pessoa que não tem o menor preparo vai chegar e contaminar todo o ambiente com pensamentos desequilibrados, né? Aliás, no livro Os Mensageiros, naquele pequeno salão que ficava contíguo à residência da Dona Isabel, ela havia a reunião pública, né? No Centro Espírita, a reunião pública com palestra, passe, enfim. E nesse livro Os Mensageiros, André Luiz menciona que estava ocorrendo uma palestra, havia os encarnados presentes assistindo à palestra, os desencarnados presentes assistindo à palestra, e ele deixa claro, explicita, que os desencarnados estavam acompanhando a palestra com muito maior interesse, muito maior atenção e muito maior respeito e disciplina. O que não ocorria, no entanto, com os encarnados. Os encarnados cochilam, os encarnados conversam do lado, os encarnados olham o celular, os encarnados ficam pensando em outras coisas, os encarnados ficam entediados da palestra, não vê a hora que termine logo para ele tomar o passe, né? Tirar os encostos e ir embora para casa, que é o que interessa normalmente. Então, André Luiz ele diz que havia em torno da área onde estava o palestrante, digamos, nessa casa aqui há uma mesa, normalmente o palestrante fica um pouquinho para frente da mesa, ou às vezes atrás da mesa, em pé, falando. Então aqui em torno haveria, separando o público da área onde está o palestrante, um cordão fluídico. Então espíritos, os desencarnados,
né, que vieram assistir à palestra não poderiam cruzar esta barreira vibratória, mas também a barreira vibratória teria como função barrar as ondas mentais dos encarnados e dos desencarnados. Mas, sobretudo dos encarnados, eram tantas irradiações, ondas mentais negativas, que em determinado momento, narra André Luiz, uma das ondas mentais conseguiu varar, atravessar o cordão de isolamento, a barreira fluídica, e atingiu o palestrante. Naquele exato momento, ele tem um choque, assimila a onda psíquica e se desequilibra. O padrão vibratório dele cai, ele perde conexão. É como se o Wi-Fi tivesse caído, ele perde conexão psíquica com um benfeitor espiritual que estavam inspirando na palestra. Daí ele fica meio perdido na palestra. Daí o benfeitor, os técnicos espirituais, trabalham rapidamente para recompor o cordão fluídico. E o benfeitor espiritual que estava inspirando o palestrante, novamente gera uma onda vibratória mais intensa para que ele se reequilibre, o palestrante, e a conexão entre os dois seja refeita. Então, às vezes nós estamos assistindo a uma palestra, dependendo do que nós estamos pensando, a gente pode desestruturar o palestrante. E a nossa responsabilidade. Às vezes o palestrante não foi tão bem naquele dia na palestra. Às vezes por responsabilidade também da plateia. Sobretudo encarnado, porque muitas vezes os desencarnados, segundo André Luiz, normalmente estão mais interessados, porque já viram. Os desencarnados são pessoas que apenas não têm mais o corpo físico. Talvez andassem muito distraídos enquanto estavam encarnados. Desencarnaram, viram que perderam tempo, que agora tem que correr atrás do prejuízo. Então começam a prestar atenção nas questões espirituais, que são de grande importância, que são fundamentais para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade. Então eles já estão lúcidos, muitos deles. Então aí está também um outro item de muita importância. Depois, ao ingressarem no centro espírita, qual foi a primeira observação do autor, de Camilo? O que ele comentou a respeito da diferença entre as atividades da equipe espiritual e as dos trabalhadores encarnados daquele centro espírita? Tinha a equipe espiritual, além da equipe da caravana que veio da colônia Nosso Lar, Maria de Nazaré, havia a equipe de trabalhadores espirituais dos próprios centros espíritas que eles visitaram. E as equipes de trabalhadores encarnados daqueles centros espíritas. Então, qual foi a diferença que ele percebeu entre o trabalho dos desencarnados e o trabalho dos encarnados? Vocês se lembram? Bom, o espiritual era intenso, né? Era um trabalho intenso. E ele até comenta aqui que parecia que tocava o homem executar diminuta força, né? A parte dela era praticamente nada. O que nos leva a concluir realmente é isso. Primeiro, quando ele chega, a movimentação dos benfeitores espirituais, de todos os trabalhadores, desde, digamos, o mentor da casa até as defesas, enfim, era enorme, se movimentavam em profundo respeito, disciplina, mas uma movimentação porque havia muitas atividades, havia muito trabalho a ser feito. E daí ele olha assim os encarnados, um está lendo um livrinho ali. Aí se chegar, quer dizer, é como se nós fôssemos na casa da visita, né? A gente fosse visita, na verdade, fôssemos na casa de alguém, a pessoa tivesse que então preparar um lanche pra gente, e fazer isso, e fazer sala, dele levanta, vai pegar o café, nos traz não sei o que, e a gente fica só lá. Daí depois a gente vai embora, né? Come, conversa um pouquinho, vai embora, e daí a pessoa ainda vai ter que lavar a louça, arrumar isso, arrumar aquilo. E a gente só ficou ali um pouquinho conversando, não fez praticamente nada. O trabalho dos encarnados realmente é diminuto, minúsculo perto do trabalho dos benfeitores espirituais. O que mais surpreende é que nesta parcela diminuta, que é a nossa colaboração, a gente muitas vezes estraga, não faz bem.
É quase uma dica e a gente não consegue fazer bem. Então isso nos dá uma dimensão da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus, do amor e da paciência que esses benfeitores têm para conosco. Porque na Terra, se acontece alguma coisa mais ou menos semelhante, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: você só tinha de fazer isso e conseguiu errar. E a gente faz questão de jogar na cara com toda a força que a gente tiver. Porque nos desestrutura. Se a pessoa só tem uma única coisa para fazer e não faz certo, aquilo acaba com o nosso dia. Porque não é possível que uma pessoa tenha uma única coisa para fazer e consiga fazer errado. Então, por que esses espíritos realizam essas atividades? Porque são benfeitores, espíritos nobres, elevados, têm misericórdia, têm compaixão, têm muita paciência, tudo aquilo que a gente não tem. Por isso que a gente não tem condições de fazer muita coisa. É a mínima parte. E a mínima parte, muitas vezes, a gente consegue estragar. Todo o trabalho, a gente só tinha que fazer alguma coisinha bem pequena. Mas na hora de fazer aquela coisinha bem pequena, a gente faz errado e estraga todo o trabalho dos benfeitores. Se a gente começa a se conscientizar disso, no mínimo, para as pessoas que já têm um certo equilíbrio, no mínimo a gente fica envergonhado. Se a gente tem um pouco de brilho, a gente fica envergonhado. E tem que ficar mesmo. Porque essa vergonha, este mal-estar, este constrangimento, isso vai nos doer. E porque nos dói, a gente vai sentir a necessidade de modificar o nosso comportamento. Depois, qual foi a primeira pessoa encarnada que o autor percebeu no recinto do centro espírita? O que essa pessoa fazia naquele momento e qual era o seu estado, como ela se encontrava? Era o diretor terreno, que ele estava concentrado, estava fazendo uma leitura edificante, ele estava se envolvendo, estava se emocionando até com o aprendizado que ele estava tendo ali naquela leitura, e por isso que dele saiu uma luzinha assim, né? E aí eles falam também que por isso que ele tinha consideração, que os benfeitores tinham consideração por ele, por essa dedicação dele, né? Interessante, né? Ele estava lendo provavelmente um livro da codificação espírita, né? Ele diz aqui, um manual de filosofia transcendental, devia ser o livro dos espíritos, né? Alguma coisa assim. E irradiavam fagulhas luminosas da mente dele. Porque ele estava lendo de maneira interessada, muito concentrado, refletindo, e diz aqui o autor que todos os desencarnados podiam notar, pelo menos os que tinham já uma certa condição de percepção, notar naquele senhor, que era um senhor já de idade, o respeito que ele tinha pela doutrina, por aquele trabalho, a seriedade. Logo, ele merecia o respeito também dos benfeitores espirituais, que o levavam em alta consideração. E daí nós vamos para a última hoje. Segundo o autor, como os suicidas, os em melhores condições e os em piores condições, foram organizados no recinto da reunião mediúnica? E como o autor descreveu a área do recinto onde eles ficariam para assistir à reunião? A área, começando pela área, ele fala que, especialmente quando começa o trabalho, as barreiras físicas parece que se desaparecem, modifica completamente a arquitetura do local no plano espiritual. E que enquanto haviam setores, alguns mais próximos, alguns um pouquinho mais afastados do centro dos trabalhos, que seria provavelmente a mesa, né, do trabalho mediúnico, então os mais necessitados de atendimento ficavam mais próximos à mesa, enquanto os outros, já um pouquinho melhores, tomavam outras posições um pouquinho mais afastados, né, onde eles poderiam vibrar e auxiliar os trabalhos. Exato. Ele diz que o ambiente parecia transformado, né? Primeiro, como você mencionou, as paredes físicas
desapareceram a visão deles, ou seja, o ambiente ficou muito maior, e daí ficaram arquibancadas, né, como se fosse num anfiteatro, né, então arquibancadas circundando a mesa, né, a mesa ali centralizada, e as arquibancadas redondas assim em torno da mesa, circundando a mesa. Daí os em piores condições que iriam se comunicar praticamente, digamos assim, no térreo, ali na parte mais de baixo, mais próximo, porque daí seria mais fácil para deslocá-los até a mesa da reunião para se comunicarem pelos médios. E eles ficavam numa região mais alta. É bem interessante essa disposição como eles transformam o ambiente e utilizam-se do ectoplasma, como nós já vimos, dos encarnados e outros fluidos para compor cenários, né, relacionados aos dramas particulares daqueles que vão se comunicar, não apenas numa reunião em que se comunicarão os suicidas. Então eles recriam cenários, eles trazem, digamos, especialistas em manipulação de fluidos, que são também, digamos, designers, né? Desenhistas, enfim, especialistas em manipulação fluídica, mas também que sabem criar formas, cenários, né, artisticamente, para dar um realismo àquele cenário, e aquele cenário se transforma realmente no ambiente em que estava acostumado o desencarnado, né, que vai se comunicar. É bem interessante mesmo todo esse trabalho. É muito grandioso. É tão grandioso que não há espaço, mínimo espaço, para que os indivíduos compareçam ou queiram comparecer num trabalho desse, numa reunião mediúnica espírita, levianamente, só por mera curiosidade, sem realmente um grandioso respeito, o máximo respeito, uma unção. Seria uma verdadeira profanação, uma irresponsabilidade, uma demonstração extraordinária de leviandade nós comparecermos sem um mínimo de respeito, de preparação, realmente de unção por aquilo que ocorre numa reunião mediúnica séria.